aqueles que nos ouvem e veem nesse momento, né, aqui do ao vivo, também um bom dia, né, e bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver esse vídeo depois, e aí vai depender da hora que você vai acessar esse vídeo, né, que possamos então juntos aprendermos mais da palavra de Deus, aprendermos mais daquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Antes de começar essa lição, hoje nós vamos estudar sobre o estado intermediário, ou a validade do estado intermediário, ou pensar um pouco sobre essa questão do estado intermediário, muito pouco debatido nas igrejas, né? Mas é importante nós debatermos isso, porque isso é um tema colocado pela Bíblia que aqueles que se dispõem a estudar a Bíblia precisam, de fato, se envolverem com estes temas mais controversos, mas é importante nós termos um conhecimento desse tema. Então, para você que nos acompanha, então é um prazer muito grande, né? E meu nome é Pastor Renato, pastor da Comunidade Evangélica Geração da Conquista. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar os sininhos, né, de fazer aquele duplo C lá, né, triplo C, né? Compartilha, curte, enfim, faz aí o que tem que fazer aí no canal para que os nossos vídeos ganhem relevância. Eu acredito que, por si só, pelo próprio assunto, né, que estamos abordando, o fato de estarmos estudando a Bíblia nesses vídeos, para mim ele já é relevante. Eu tenho certeza que para você também. Amém? Amados, vamos então pegar o nosso livro-texto, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Eu gostaria que você lembrasse da aula passada. Pastor, eu não assisti a aula passada, então você vai assistir, né? Você vai assistir essa aula anterior no nosso canal, né? O canal é CEGC, são as iniciais da Comunidade Evangélica Geração da Conquista. Entra lá no nosso canal e aí você vai assistir esses vídeos. Então, amados, na aula passada nós vimos a transição do capítulo 19 de Apocalipse para o capítulo 20 de Apocalipse. Nós vimos essa transição, a transição dos acontecimentos. Vimos que no capítulo 19 de Apocalipse ocorre a segunda vinda do Senhor Jesus, e com a segunda vinda do Senhor Jesus, né, quando ocorrer a segunda vinda do Senhor Jesus, ocorrerá concomitantemente ou ligado a essa vinda todos os outros eventos relacionados a ela. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo vier, nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses capítulo 1, e nos livros de Tessalonicenses, que agora eu não me lembro os capítulos ao certo, mas nós vimos que quando Jesus Cristo vier, alguns acontecimentos vão ocorrer, né? Então, Jesus Cristo vem, né? Vence a batalha do Armagedon, ele vence a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que isso sim é a segunda morte. Então, não esqueça disso, que a gente vai precisar dessa informação no estudo de hoje. Então, o lago de fogo e enxofre, esse lugar, né, essa realidade espiritual só aparece aí, tá, queridos? Ele só aparece aí, né, de fato, dentro da história, o lago de fogo e enxofre. Então, ele é usado, vamos dizer assim, ele participa efetivamente da história
né? Quando da vinda do Senhor Jesus. Então, Jesus vem, derrota os exércitos, né, na Batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que isso sim, isso aí é a segunda morte. E, posteriormente, né, concomitantemente também, com a vinda do Senhor Jesus, ocorre o quê? Ocorre a ressurreição dos que morreram em Cristo, a transformação daqueles que estão em Cristo, mas estiverem vivos, ok? Então tem a, tem a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, dos crentes, tem a transformação dos crentes que, na ocasião da vinda do Senhor Jesus, estiverem vivos, eles vão ser transformados, e aí nós vamos ter todo o povo de Deus, todos os crentes, com o corpo transformado. E no capítulo 20, né, nós já vemos, então, a prisão de Satanás, vai ser preso por 1000 anos, e Jesus reinará nesta terra com o seu povo, ou seja, com aqueles que são ressuscitados e têm o seu corpo transformado. Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. É o que diz a Bíblia, amados, né? Ao final desses 1000 anos, Satanás será solto, né? Enganará novamente as nações, haverá um novo levante, nós estudamos tudo isso no capítulo 20, haverá um novo levante, e agora contra o reino de Jesus, e aí todos, né? Jesus, então, derrotará mais uma vez Satanás e seu exército, e aí sim, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, a morte e o inferno, ou seja, os demônios, né, os anjos caídos, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o capítulo termina dizendo que todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ok? Isso está escrito, né, no capítulo 20, está relatado no capítulo 20. Então é importante, amados, nós entendermos uma coisa, que essa transição do capítulo 19 para o capítulo 20, né, ela prepara, ela é o preâmbulo ou a introdução, né, da nova realidade que está por vir no capítulo 21, onde Deus faz novos céus e nova terra. É importante a gente entender que, de acordo com o texto bíblico, a Terra, como nós conhecemos hoje, e não somente a Terra, mas o universo, aquilo que a Bíblia chama de cosmos, né? Então, o cosmos, ele vai ser transformado quando quando Jesus enviar todos aqueles para o lago de fogo e enxofre, que aí sim é o inferno, que aí sim é a segunda morte, né? E a partir desse momento, a partir do capítulo 21, nós vemos então uma nova realidade. A Terra não é esse planeta, né? Não é mais o planeta que nós conhecemos. O cosmos, ou todas as coisas criadas, não estão mais conforme nós estamos vendo, porque Deus fala que vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então é importante a gente entender isso, amados, porque todo o cosmos, ele precisará ser modificado, porque nós que vamos habitar nesse novo cosmos, ou seja, nessa nova criação de Deus, nós não teremos mais o corpo da corrupção. Esse corpo que nós temos agora não vai existir mais. Ele vai ser transformado, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, num corpo espiritual, num corpo, né, habilitado a viver no reino de Deus, nos céus, né, chamados céus, e na eternidade. Este corpo, esta matéria, né,
Isso que nos reveste hoje, que Pedro chama de tabernáculo, esse tabernáculo aqui hoje, ele não está habilitado a prosseguir, a viver, a existir na eternidade. Por isso, a realidade de 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo ele vai ensinar, queridos, ali em 1 Coríntios capítulo 15, o quê? Ele vai ensinar a realidade da transformação e vai introduzir a doutrina, uma doutrina importantíssima, chamada a doutrina da ressurreição. Ok, meus irmãos? Ressurreição, a gente precisa entender isso. Naquela época, os saduceus, na época de Jesus, existia um grupo religioso, né, de líderes judeus, que não acreditavam na ressurreição, inclusive debochavam da ressurreição, que eram os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Tanto é que é este grupo que tenta pegar Jesus naquela pegadinha lá, olha, uma mulher casou com um homem e este homem morreu. Aí ela foi e casou com o irmão daquele que morreu, e esse também morreu. E assim foi até ela ter 7 maridos, ou seja, ela casou com os 7 irmãos, e os irmãos dela e os irmãos que foram os maridos dela, todos morreram. Por fim, ela morre. E aí eles perguntam assim para Jesus: Senhor Jesus, no céu, ela será esposa de qual dos 7 irmãos, se ela casou com os 7? Olha só a pegadinha, né, amados? Só que é difícil, né, meus amados, a gente fazer pegadinha com Jesus, né? É igual o diabo quando fez uma aposta com Jesus lá no livro de Jó, né? Ele apostou que Jó ia negar Jesus. O diabo ele é tão besta que ele não entende que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe o futuro, então apostar com quem já conhece o futuro é burrice, né, irmãos? Então, fazer pegadinha com o autor da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo, também é burrice, né, irmãos? Então, aí eles perguntaram isso para Jesus, e o que Jesus respondeu? Jesus falou assim: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, né? Nem o poder de Deus que há nelas. Não sabeis vós, né? Não sabeis vós que nos céus nós seremos como os anjos, ou seja, seremos seres assexuados, nós não nos daremos em casamento. Vocês não sabem que no céu, por estarmos vivendo a eternidade, ou seja, no céu não há morte, né? Não é assim que está escrito na Bíblia? Não há choro, não há pranto, não há doença, não há morte, né? Ora, se não há morte, se os seres que vivem lá estão em condição de eternidade, então não há necessidade de perpetuação da espécie humana. Se não há necessidade de perpetuação da espécie humana, ou seja, se a gente não precisa se reproduzir para perpetuar a espécie, porque a espécie humana agora não está mais vivendo na temporalidade, e sim na eternidade, Jesus diz assim: qual é a necessidade, então, de se dar em casamento ou de se não dar em casamento? Ou seja, não existe casamento na Bíblia, não existe a necessidade de procriação no céu. Ok, meus irmãos? Na Bíblia existe o casamento, sim, enquanto estivermos aqui. Mas no céu não existe a necessidade de casamento, e no céu não existe a necessidade de perpetuação das. Por isso que seremos semelhantes aos anjos. Isso ficou muito claro, Jesus Cristo ensinou isso, né? Então, a realidade, existem 3 grandes temas que a gente precisa entender nessa transição. O estado intermediário, ele fala exatamente isso. Ele fala de uma condição primeira e de uma condição última do ser humano. Então, a gente precisa entender 3 coisas. A primeira coisa é o homem. A segunda coisa é a temporalidade e a eternidade. São coisas completamente diferentes, ok? Temporalidade é o que a gente vive hoje. E eternidade é o que a gente vai viver no futuro,
quando nós tivermos o nosso corpo transformado, ok? E a ressurreição, a necessidade da ressurreição. Então, meus amados, o estado intermediário, ele fala do fato de que, por exemplo, as pessoas crentes e as pessoas não crentes morreram, que já morreram e que morrem hoje, e que vão para a glória hoje. Em que estado elas ficam? Né? Porque o céu ainda não foi construído. Né? A gente sabe que os novos céus e a nova terra ainda não foram construídos, amém? Só serão, de fato, construídos quando? Quando depois da vinda do Senhor Jesus. Então, essa realidade ainda não existe, tá, irmãos? Novos céus, nova terra. A gente também sabe que o lago de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte, né, ainda não foi determinada, né? Por quê? Porque a segunda morte só ocorre aonde? Em Apocalipse, capítulo 19. Quem inaugura o lago de fogo e enxofre? O anticristo e o falso profeta, logo em seguida Satanás e seus demônios, o inferno, a morte e todos aqueles que não aceitam a Jesus. Mas isso vai ocorrer quando? Quando dois acontecimentos do capítulo 20, que são acontecimentos futuros. E aí você pode perguntar assim, pastor, beleza, ok. Mas se o céu ele vai se estabelecer, como a Bíblia diz, depois da segunda vinda de Jesus, e se o lago de fogo e enxofre vai ser inaugurado com a besta, o anticristo falso profeta, qual é a condição das pessoas que morrem hoje, né, antes da vinda do Senhor Jesus? Então é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos debater juntos aqui, é isso que nós vamos entender juntos aqui. Então, lembra que eu falei com vocês que para podermos entender isso, nós precisamos de conhecer três fatos. Primeiro, o homem. Segundo, a eternidade e a temporalidade. E terceiro, a ressurreição, ou a necessidade da ressurreição. Então, vamos lá, meus amados. Qual a condição, né, da alma do homem quando ele morre hoje, né? Porque tem muita gente que diz assim, pastor, mas a gente morre, a gente fica dormindo. É isso mesmo, né? Tem muito teólogo, e até teólogo bom, mas, em minha opinião, faz malabarismo teológico para defender esta ideia. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos ver o que diz a Bíblia? Eu gostaria que você abrisse, em primeiro lugar, querido, a sua Bíblia aí em Lucas. Vai lá para Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 16. Ok? Vamos ler a partir do verso 19. Isso aqui é um ensino do Senhor Jesus. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus, tá, queridos? Não sou eu que estou falando, não. É você que está imaginando. É palavra do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, Jesus conta essa história aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que
caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, tá ok, meus irmãos? Algumas versões traduzem como inferno, tá? No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui um relato detalhado, do chamado estado intermediário. Jesus fala aqui que o Lázaro, existia um rico e existia um mendigo chamado Lázaro, né? O nome do rico não é nomeado, só diz a condição dele. Ele era um homem muito rico, vivia regaladamente, né? E no portão desse homem existia um mendigo, né? A expressão na Bíblia como se alguém jogasse esse mendigo ali no portão daquele rico. E ali nós vemos o que? O contraste entre a vida de um e a vida do outro aqui na Terra. E Jesus fala também de um outro contraste, porque Lázaro morreu e morreu também o rico. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Tá ok? Para o paraíso. Ok? E o rico morreu e foi para o Sheol. E foi para o Hades. Aqui é porque é grego, né? Palavra grega. Porque Hades e Sheol são sinônimos. Sheol é hebraico, né? Hades é grego. Então, amados, é importante a gente entender o seguinte. Primeira pergunta que eu faço para vocês que me ouvem aí. Eu estou com a cabeça baixa aqui, que eu estou abrindo a Bíblia, né, no lexo grego, né, para comentar algumas coisas com os irmãos. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês é o seguinte, né? 19. É o seguinte: o Lázaro morreu e o rico morreu. Qual a condição da alma humana depois da morte? Ela fica dormindo? Ela fica em sono condicional? Ela fica... Qual a condição da alma humana? Essa é a grande questão. Então, nós vemos aí na história de Jesus que a condição da alma humana é de consciência, consciência do que está ocorrendo ao seu redor, consciência de existência de si própria e consciência
das relações entre a alma humana e do meio onde ela está, ok? É isso que o texto ensina. Eu estou abordando só esse tema. Condição de existência. Por quê? Porque o rico, lá no Hades, ele tinha consciência de quem ele era. Tanto é que ele vai falar dos irmãos dele. Olha só. Ele fala assim para pai Abraão: pai Abraão, manda Lázaro, ou seja, Lázaro está aí com o Senhor, está aí vivendo no paraíso, né? Então manda Lázaro lá embaixo falar com meus irmãos para que eles não venham para cá, para esse local de tormento. Então, veja que a alma do rico, ela tinha consciência de si mesmo, ou seja, o rico, ele sabia quem ele era, mesmo depois da morte. Ou seja, então a alma está consciente e tem consciência de si mesma, tem consciência de sua própria personalidade. É isso que é importante a gente entender. Ok, irmãos? Então, a primeira condição que a gente precisa entender é sobre os aspectos antropológicos, né, da alma. O que é antropológico? Antropos, do homem. Né? Quando o homem morre, a sua alma ela fica consciente, consciente de si mesmo, ou seja, de sua própria existência e de sua própria personalidade. O homem sabe exatamente quem ele é após a sua morte. É isso que é importante a gente entender, é isso que o texto ensina. Os irmãos estão entendendo isso direitinho? Aí na comunidade? Estão entendendo? Perceba, então, que ele tem consciência de si mesmo. Além disso, não é somente uma consciência de existência estática de si mesmo. Ele tem consciência do que está em volta dele. Ou seja, ele consegue avaliar, olha o nível de consciência, ele consegue avaliar que naquele local onde ele está o quê? Sofrendo. Então a alma sente, o homem sente, então ele tem consciência de si próprio, né? E a alma sente a condição, sente a palavra tormento, sofrimento, angústia, né? Esses sentimentos são perceptíveis também, assim como também a alegria, o gozo, a felicidade lá no local onde Lázaro está, era também percebido por Lázaro. É isso que é importante, a gente vai ver já já, né? A gente vai ver já já. Então perceba, querido, que nesse estado em que o homem morre e Jesus Cristo ainda não veio, a alma está consciente, a alma dos justos vão para um local chamado paraíso, ok? Vão para um local chamado paraíso, como nós veremos aí, né? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Né? Foi. Então o rico ele morre e ele vai para o paraíso. Digo, Lázaro, né? Lázaro morre, Lázaro, o mendigo morre, e ele é levado para o paraíso. O rico morre e ele é levado para o Hades, né? Então, a alma, ela está consciente e ela vive essas duas condições diferentes. Os justos, a condição do paraíso, e o injusto, a condição do Hades. E as vive de forma consciente. Em primeiro lugar, consciente de si mesmo. É isso que a gente está vendo aqui. Ok, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Consciência do local onde ela está, ou seja, ela está sofrendo, ela consegue avaliar qualitativamente, né, a nível de existência, o local onde ela está vivendo. Ou seja, eu estou no Hades, eu estou, né, num local de tormento, enquanto Lázaro está aonde? Num local de felicidade, num local de alegria, num local de gozo. E o texto mostra isso aonde? Pai Abraão pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele, olha só.
e refrescar a minha língua, porque eu estou em grande tormento. Ou seja, Lázaro ele está numa condição completamente diferente da do rico. E isso é percebido, avaliado, né? E concluso pelo próprio rico lá no local onde ele está. Por último, o rico ele tem consciência dos outros, de sua história. Porque ele vai dizer assim: pai Abraão, pede para Lázaro, né, sair aí desse local de alegria, de gozo onde ele está, ressuscita Lázaro, né? Faz Lázaro viver de novo e ir lá avisar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Olha só, olha o nível de consciência. Ele, poxa, eu tenho 5 irmãos. Olha só, ele teve a capacidade lá no Atos de avaliar que talvez, né? Que talvez Lázaro indo lá, veja que ele não pede nem por ele. Ele podia pedir para ele, né? Pai Abraão, me dá uma segunda chance, deixa eu descer lá embaixo, eu mesmo aviso para os meus irmãos, e aí eu mudo a minha situação e a situação dos meus irmãos. Mas ele não faz isso, ele pede para Lázaro. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Por que a Bíblia fala isso para nós, amados? Para a gente entender, perceba, para a gente entender que a alma do homem ela fica consciente. Só que aí eu pergunto para você, o rico e o Lázaro, eles estão com o corpo transformado aí? Não, né? Por que que não, pastor? Porque Jesus Cristo ainda não veio. Pelo contrário, Jesus Cristo está contando a própria história aí. Então, perceba que nós estamos falando de 2 pessoas que estão em 2 locais diferentes, né? Estão em 2 locais diferentes, estão em 2 instâncias diferentes, só que eles estão conscientes de si próprio, conscientes do local onde ele está e conscientes, né, de sua própria história. Então é importante a gente entender isso, irmãos, né? O homem é uma unidade. O homem ele é corpo, alma e espírito. E nós só seremos plenos, preste atenção, querido, aqui no que eu estou falando para você. Nós só viveremos a nossa humanidade de forma plena no céu quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Ok? Quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Isso é tão tremendo, amados, que a ressurreição, ou seja, a habilitação do nosso corpo para viver a eternidade era uma doutrina, era um entendimento que ele não é neotestamentário só não, meus irmãos. Ele é veterotestamentário também, né? Os autores, né, os judeus que viviam, né, no Velho Testamento também entendiam desta forma. Quer ver um exemplo disso? Abra a sua Bíblia aí, vamos deixar a Bíblia falar com a gente. Abra a sua Bíblia, vai lá para Daniel. Daniel é o quê? É Velho Testamento, amém, irmãos? É profeta maior. Daniel, vai lá para o capítulo 12, querido. Vamos ler o verso 2? Ok? Vamos ler o verso 2? Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eternos. Ok? Ok? Vou ler de novo. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Amém, queridos? Então perceba que a ressurreição, o que Daniel está falando aí? Né?
no último dia, no dia do Senhor, né? No dia do Senhor, né? Quando Jesus Cristo vier, né? Quando Jesus Cristo estabelecer a primeira e a segunda ressurreição, né? Quando houver a ressurreição de toda a humanidade, uns ressuscitarão para a vida eterna. Quem é que vai ressuscitar para a vida eterna? Apocalipse capítulo 20. A primeira ressurreição, né? A segunda ressurreição, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então perceba, amados, que isso que a gente está lendo aqui, isso que a Bíblia está mostrando aqui, veja que eu li Velho Testamento. Então, a ideia de ressurreição, estou pegando a ideia do homem, lembra dos 3 pilares que a gente precisa entender? Homem, eternidade e ressurreição? Homem, eternidade e ressurreição. Eu falei do homem, a gente estava falando a Bíblia estava falando da alma do homem, agora a gente está falando de ressurreição. Ok? Então, a Bíblia, desde o Velho Testamento, ela entende, a gente vê a doutrina da ressurreição também muito em Jó, né? A gente vê muito essa ideia de ressurreição, né? Em Jó. E aí, Daniel, ele vai aprofundar o significado da ressurreição. Ele vai dizer, uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Ou seja, tanto aquele que vai para o céu, quanto aquele que vai para o lago de fogo e enxofre, precisam ter os corpos habilitados a viver tanto uma realidade quanto a outra. Por quê? Porque nós somos seres humanos. O ser humano é corpo, alma e espírito. Isso é o que nos faz humanos, né? Por isso que esse estado em que nós morremos e aguardamos a vinda de Jesus para o nosso corpo ser transformado, eu gosto de chamar de estado de incompletude, ou seja, nós não estamos completos ainda para viver, né, o céu. Por quê? Porque o nosso corpo não está transformado. É isso que a gente precisa entender. Tá ok, queridos? Então, a gente percebe isso, a gente vê isso, né? A Bíblia é muito clara nisso. Quer ver outro texto interessantíssimo? Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá para Apocalipse agora. Vamos lá. Vamos lá para o livro que a gente está estudando. Apocalipse. Lá para os selos. Vai lá para o 5º selo. Deixa eu só achar aqui, querido. Selos e tal. Aí, vamos lá. Para o 5º selo. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9, querido. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Abra a sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar de Deus, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. O que eles viram? O que João viu? Qual foi a visão de João? Ele viu as almas daqueles que foram mortos pelo quê? Por causa da palavra de Deus. Vamos lá, gente. A gente tem que ler a Bíblia com perspicácia, com inteligência. Vamos lá. Que deram, e do testemunho que deram. Qual era a condição, né? Esse pessoal, as almas, estavam em que condição? O verso 10 responde. Eles clamavam em alta voz, ou seja, as almas, né, clamavam a Deus em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Opa! Pergunto eu a você,
a alma desses crentes que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho, estavam conscientes ou não? Estavam, né? Tinham consciência de si mesmo ou não? Tinham. Tinham consciência, né, do que estava em volta deles? Sim. Ou seja, então é importante a gente entender isso. O mesmo nível de consciência de Lucas, capítulo 16, também nós temos aqui o mesmo nível de consciência de alma em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Só que aqui não é o rico que está lá no Hades. Aqui nós estamos falando daqueles que estão debaixo do trono de Deus, ou seja, no paraíso. Esses aqui estão no paraíso ainda. Vamos lá? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi dito a eles, ou seja, olha o nível de consciência, né? Foi dito a eles, ou seja, eles receberam uma sentença, eles receberam uma palavra, e eles tinham um nível de consciência para receber e entender uma palavra dita. Então, amado, quando a Bíblia fala aqueles que dormiram, a Bíblia não fala sono, a Bíblia fala morte, ok, meus irmãos? Né? E quando a Bíblia fala aqueles que vão acordar, vão ressuscitar, como está lá em Daniel, quando Daniel fala aqueles que dormiram estão no pó da terra, isso significa o quê? Aqueles que morreram, acordarão, ressuscitarão. Ok? Uns para a vida eterna, somos nós, outros para a vergonha e desprezo eterno, são aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Amém? Está dando para entender? Então, olha só, a cada um deles foi dado uma... Estou no verso 11 do capítulo 6, verso 11 do capítulo 6 de Apocalipse. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, pergunto, essa visão aqui do quinto selo, então, não é... Ela mostra eventos que vão ocorrer antes da vinda de Jesus. Amém, queridos? Por quê? Porque foi dito para os nossos irmãos que estão lá no altar o quê? Esperem um pouco até que se complete, ou seja, tem crente vivo lá na terra que vai morrer como vocês, até que se complete este número, um número que está determinado por Deus, até que se complete este número. E aí, quando se completar o número, quando se completar o meu propósito, é isso que Deus está dizendo, aí sim eu vou vingar, eu vou estabelecer a minha vingança, eu vou estabelecer o meu julgamento. É isso que Deus está dizendo. E eles tinham a capacidade de consciência de entender isso. Amém, queridos? Então é preciso que a gente entenda isso, queridos. Tá ok? É preciso que a gente entenda isso. Que quando nós morremos, né, nós vamos para o paraíso, né, e vamos para... E outros vão para o Sheol, né, ou, no grego, Hades. Quer ver uma coisa curiosa? Vai para Apocalipse de novo. Vamos lá, gente. Vamos deixar a Bíblia falar. Vai para o Apocalipse, capítulo 20, o texto que nós estudamos na aula passada. Por isso que é necessário, querido, para que você entenda a Bíblia, você assistir todas as aulas. Então, Apocalipse, capítulo 20. Vamos partir do verso 11, que é o julgamento. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Depois disso, vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiam da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que havia nele, e a morte e o Hades. Escuta, gente, olha aí a Bíblia nos ensinando. Para onde é que foi o rico? Que a gente leu lá em Lucas, capítulo 16. Para que local foi o rico? Hades. Não é isso? Vamos lá. Lucas, capítulo 16. Aleluia. Bíblia maravilhosa, meus irmãos. Olha só. Verso 22 do capítulo 16. Ó. Verso 22 do capítulo 16. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. O rico também morreu no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Opa! Então o rico que morreu sem Jesus, estava no Hades em sofrimento, ele estava em que local? No Hades. No capítulo 20, no julgamento do trono no grande trono branco, está lá, ó, o verso 13. O mar entregou os seus mortos que havia nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que haviam nele. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, meus amados, perceba que o julgamento do grande trono branco, né, não é para os crentes. Ok? Ok, meus irmãos? O mar entregou os seus mortos, né? A morte entregou os seus mortos e o Hades entregou os seus mortos. Ou seja, para serem o quê? Julgados. Para serem julgados. Amém, queridos? Por quê? Porque aquele que está em Cristo não é julgado. Vou repetir. Aquele que está em Cristo não é julgado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Não há necessidade de julgamento. Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo. Ora, se você foi justificado em Cristo, por que você vai ser julgado? Pastor, então o julgamento do grande trono branco é para quem? É para todos aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus. E a gente vê que o Hades vai entregar os seus mortos. Ou seja, quem está lá no Hades vai ressuscitar, ok? Vai ressuscitar para ser julgado no julgamento do grande trono branco. Vamos continuar lendo? Então, a morte e o Hades... Opa! Vamos lá. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Está entendendo isso, querido? Então, quem morre hoje? Crente. Vai para o paraíso. Não crente. Vai para o Hades. Né? Aí, quem está no paraíso? Quando Jesus Cristo vier, esse pessoal que está no paraíso vai o quê? Vai ressuscitar com os corpos transformados. E nós, os que estivermos vivos, como Paulo disse, nós vamos ser o quê? Transformados, num abrir e fechar de olhos.
ao toque da última trombeta. Não é assim que está lá em 1 Coríntios capítulo 15? Amém? Glória a Deus. Então você, meu amado, esteja morto, esteja vivo, você vai ressuscitar para reinar com Cristo 1000 anos nesta terra. Amém, querido? Então perceba que crente morreu, vai para o paraíso. E aí, lá no paraíso, quando Jesus Cristo vier, Apocalipse capítulo 19, nós vamos ressuscitar com o corpo transformado. Quem estiver vivo e for crente, vai ser transformado na hora, no abrir e fechar de olhos, e nós vamos reinar com Cristo no milênio. E os demais mortos? Nós lemos isso na aula passada. Os demais mortos? Tá, vamos lá. Verso 21 do Apocalipse 19. Os demais mortos, os demais foram mortos com a espada daquele que está montado no cavalo, e todas as aves do céu se fartaram com sua carne. Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Verso 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham não tinham adorado a besta, a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa e nas mãos. Eles, ou seja, vi as almas dele, as almas. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Está entendendo isso? Oh, coisa tremenda. Então, crente, cristão, aquele que está com Cristo, entenda, querido, vai ressuscitar na primeira ressurreição. E os não crentes? Está aí, a resposta está aí. O restante, do verso 5, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. A gente tem dificuldade nisso. A Bíblia ela é didática. Então, eu não faço, meus amados, malabarismo teológico, não. Eu leio o que a Bíblia está dizendo e eu constato aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então, vamos lá. Baseado em todos esses textos que a gente está lendo aí, desde lá de Daniel, né? Crente, vai ressuscitar, Apocalipse capítulo 20, está escrito aí, quando Jesus Cristo vier, vai acontecer um monte de coisa, inclusive os crentes vão ressuscitar. Os não crentes vão ressuscitar? Os demais mortos vão ressuscitar? Não. Só depois dos 1000 anos. Por quê? Porque durante esses 1000 anos, nós estaremos reinando com Cristo aqui. Amém, querido? Completou-se os 1000 anos, Satanás será solto, vai reunir, né, os exércitos, né? Lembram disso que nós estudamos na aula passada? Tá, vamos relembrar. Né? Verso 7 do Apocalipse, capítulo 20. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido lançados 1000 anos antes a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ok, querido?
E aí Satanás, então, vai ser derrotado. E aí vai vir o julgamento do grande trono branco. Aí sim, os não crentes vão ressuscitar, serão julgados, cada um conforme as suas obras, e serão lançados aonde? No lago de fogo que arde em enxofre, onde já está Satanás, falso profeta, os demônios de Satanás, e aí a morte será lançada lá, o Hades será lançado lá. Ou seja, por quê? Porque o lago de fogo que arde em enxofre é o estado final daqueles que morreram sem Jesus. Então, o cara morre sem Jesus. Ele vai para o Hades, que é um local de sofrimento. Quem está sem Jesus só vai ressuscitar depois da derrota de Satanás. Só vai ressuscitar por ocasião do julgamento do grande trono branco. Por quê? Porque é no julgamento do grande trono branco onde o Hades será lançado no lago de fogo e enxofre. Que o lago de fogo que arde em enxofre, onde quem é jogado lá será atormentado dia e noite para todo sempre. Amém? Né? Esse lago, sim, que é o inferno. Ok? Esse lago, ou este local, né, chamado, né, visto, né, descrito por João quando ele teve a visão como um lago de fogo que arde em enxofre, né, onde as pessoas vão para lá e continuam conscientes, porque a Bíblia diz: eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Não se atormenta quem está dormindo, não se atormenta quem foi destruído. Ou seja, eles vão para o lago que arde fogo e enxofre, estarão conscientes e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E quem é que vai para lá? Diabo, o anticristo, o falso profeta, né? A morte, o Hades e todos aqueles que não foi encontrado o nome deles no livro da vida. Não é isso? Vamos lá. Verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Tem dificuldade de entender isso aí, meu irmão? Então vamos lá, recapitulando, para você poder entender direitinho: estado intermediário, né? Então, estado intermediário de quem não morre, de quem morreu sem Jesus. Vamos lá, colocando numa linha. Ele morreu sem Jesus. Ele está onde? No Hades. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai ter a primeira ressurreição. Ele vai ressuscitar? Não. Porque a primeira ressurreição, aquela de Apocalipse capítulo 20, é só para os crentes. Só para os cristãos. Obrigado. Só para os cristãos. Aí, Satanás será solto. A guerra de novo contra Satanás, Gog e Megog. Satanás será derrotado. Satanás será lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já estão o falso profeta, né? E o anticristo, né? E eles vão ser atormentados de noite para todo sempre. O lago de fogo, a gente leu, é a segunda morte, né? Só que não é a morte física, a morte deixar de existir mesmo. A segunda morte aí é viver a eternidade sem a presença de Deus, ou seja, viver atormentado dia e noite para todo sempre. É isso que significa a segunda morte. Tá ok? É a morte espiritual. Mas a existência continuará para essas pessoas e para esses anjos. Não esqueça que Satanás é um anjo. Os demônios de Satanás são anjos caídos. Todos esses anjos, que são seres pessoais, também serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém. O anticristo e o falso profeta são o quê? São seres humanos que foram usados por Satanás. São homens que serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém.
Então, meus irmãos, não tem dificuldade. Então, esse pessoal vai ficar no Hades até o julgamento do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Quando vier o julgamento do grande trono branco, aí sim, o mar dará os seus mortos, o Hades dará, a morte e o Hades darão os seus mortos. Ok? Por quê? Porque a partir de agora, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. A partir do final do capítulo 20, a partir do julgamento do grande trono branco, né, a morte foi vencida. Até aqui, teve morte. Quando o julgamento do grande trono branco se estabelece, a morte é vencida, porque a morte e o Hades são lançados aonde? No lago de fogo e enxofre, meus irmãos. Então, a morte, a partir desse momento, a morte é vencida. A morte existe, vai existir, a morte vai estar ainda operando até a destruição de Satanás. A partir daí, quando se instaurar o julgamento do grande trono branco, vai haver a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus para serem julgados e lançados no lago de fogo que arde e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Ah, pastor, e os crentes? Os crentes, a partir do verso do capítulo 21. Nós vamos para novos céus e nova terra. Amém, queridos? Né? Onde habita a justiça. Esse negócio de lago de fogo e enxofre, essa segunda morte, não é para gente. Eu acho que você esqueceu. Quer ver? Olha só. Né? Vou ler aí para você, ó. Né? Lê comigo o verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meu amado, quem ressuscitar na primeira ressurreição, o lago de fogo que arde e enxofre, que é a segunda morte, não tem poder sobre nós. Nós não temos nada a ver com isso. Glória a Deus. Amém, querido? Você vai para lá, rapaz. Você vai para lá, você vai reinar com Cristo. E o nosso destino final, pastor? Destino final é para a próxima aula. Aí eu só vou falar de bênção. Por enquanto eu estou falando de lago, de que arde em fogo e enxofre, de segunda morte, de Hades, só de coisa ruim. Mas a partir da aula que vem, meu amigo, a gente vai falar sobre novos céus e nova terra. E aí, meu amigo, segura que só vai ser benção. A aula que vem vai ser tão maravilhosa que você vai falar, eu estou querendo ir para lá hoje. Só que para ir para lá hoje, né, você tem que morrer, ir para o paraíso e aguardar no paraíso a segunda vinda de Cristo, onde você vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Entenderam isso, querido? Então, o que é o estado intermediário? Vamos lá. Estado intermediário para o crente é o momento em que ele morre, e ele vai para o paraíso. E aí ele vai ficar lá, no paraíso, até quando? Até a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque os crentes vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. Então, quando Jesus Cristo vier, nós vamos ressuscitar com ele na primeira ressurreição e reinaremos com ele durante 1000 anos. Então, nosso estado intermediário, ele vai terminar aí. Por quê? Porque quando você morre e vai para o paraíso, a sua alma está lá, né? Mas o seu corpo transformado ainda não. Quando Jesus Cristo vier, a sua alma, né, vai ressuscitar com um corpo transformado. Aí sim,
termina o seu estado intermediário, que vai ocorrer em Apocalipse, capítulo 19 e 20. Vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. O estado intermediário do não crente começa quando? Quando ele morre. Ele vai para o Hades. E ele termina quando? Termina na segunda ressurreição, e ela ocorre quando? Quando Deus estabelecer o julgamento do grande trono branco, onde a morte dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, o Hades dará os seus mortos, cada um vai ser julgado conforme aquilo que foi feito. E o nome não vai ser achado no livro da vida e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já vai estar Satanás, falso profeta, o anticristo, a morte, o Hades, né? Essa rapaziada toda. Ok? Então, existe esse estado intermediário, existe esse ato. Por que eu quis dar esta aula hoje? Para você que me ouve ver, entender, né? Que o propósito de Deus é sempre estabelecer o ser humano na sua plenitude. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós seremos corpo, alma e espírito no céu. Amém, queridos? Seremos corpo, alma, mas seremos corpo, alma e espírito, seremos completos também no lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte. Também seremos completos no inferno. Então, amados, a aula de hoje é esse estado intermediário, né? Que você precisa entender, né? Poxa, eu morri. Você é crente, está no paraíso, fica tranquilo. É o céu ainda, pastor? Não, não é o céu ainda. O céu é muito melhor ainda que o paraíso. Só que o céu só depois do capítulo 21 de Apocalipse, né? Ah, pastor, e pessoal que morreu sem Jesus. A Bíblia fala, não sou eu, meu amado, é a Bíblia que fala, e a gente viu em vários textos. Vai para onde? Para o Hades. É o inferno? Não, não é o inferno ainda. Não é o estado final daqueles que não quiseram Jesus ainda. Qual é o estado final daqueles que não quiseram Jesus, pastor? O estado final daqueles que não quiseram Jesus é o lago de fogo que arde e enxofre, que é a segunda morte, onde, inclusive, o Hades, a morte, né, Satanás, ou seja, todo mundo que lutou contra Jesus, que lutou contra o evangelho de Jesus, vai para lá. Então, é importante a gente entender isso, amado. Sabe por quê? Para a gente ter uma visão holística, né? O que é holística? Ih, pastor, estou falando holística. Holística é a visão do todo. É isso. Holístico é todo. Então, para você ter uma visão do todo, né? De todo o processo, para você olhar o processo de fora, assim, então eu morri, né? Eu morri, né? O processo aqui, ó. Morri, fui para o paraíso, ressuscitei quando Jesus Cristo voltou, reinei com 1000 anos, teve o julgamento do trono branco, mas o julgamento do trono branco não é para mim, é para quem não aceitou Jesus, porque o crente não é julgado. E o meu destino final, Apocalipse capítulo 21, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não há fome, não há choro, não há doença, né? Onde a presença de Deus, onde nem sol vai ter, a gente vai ler ali, o sol não vai existir mais, porque a glória de Deus vai iluminar aquele lugar, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Se não existe sol, então o cosmos, o universo vai estar diferente. E lógico que vai estar diferente. O universo onde nós vamos, né, esse cosmos que é o novos céus e nova terra, onde habita a justiça, essa nova realidade existencial vai ser estabelecida por Jesus para nós. Olha só que privilégio. Jesus vai fazer isso tudo por causa de mim e por causa de você, que entregou sua vida para ele. Se você entregou a sua vida para Jesus, ele vai transformar céus e terra para eu e você vivermos lá por toda a eternidade.
Amém, queridos? É isso que nos aguarda. Então, se alegre com isso. Regozije-se com isso. Que o seu coração fique alegre, porque é para lá que nós vamos. Ah, pastor, mas, poxa, a gente está vivendo dificuldade, a gente está vivendo perseguição. Louve ao Senhor. Se você está sendo perseguido por proclamar o evangelho de Cristo, se alegre com isso. Sabe por quê? Porque se você está sendo perseguido, é prova factual de que você pertence a Jesus, de que você prega o evangelho de Cristo. E se você prega o evangelho de Cristo, meu amado, tá proposto para você. Eu só vou dar só uma pinceladazinha, só vou dar uma pitadazinha daquilo que está aguardando por você, para você e para mim, quando Jesus Cristo julgar o mundo, depois do grande julgamento do grande trono branco, uma pitadinha aqui. Só assim, um pincelzinho para você. Apocalipse capítulo 21. A partir do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, queridos? Rapaz, eu fiquei todo arrepiado. Eu não sei se você ficou arrepiado, mas eu fiquei todo arrepiado. É isso que espera por mim e por você. É essa glória que espera por mim e você. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai nos dar um corpo, vai nos dar uma realidade existencial jamais vista e vivida, porque nós estaremos com Ele. A Bíblia diz que o próprio Deus, tenta imaginar um negócio desse, querido. Tenta imaginar. Você tem aquela música, eu só posso imaginar, né? Você só pode imaginar, cara. Você andando num local com um corpo transformado, onde você não sente mais nada ruim, só coisa boa. E você olha e você vê, sabe quem? Jesus. Já pensou, Elaine? Já pensou? Irmão do Orvalino? Já pensou Jesus pegar assim, vinde bendito? Vinde bendito de meu Pai. Olha só o que eu preparei para você. Já pensou Jesus falar assim para você? Vamos dar uma volta aqui nesse jardim para você conhecer. Porque eu já conheço tudo. Eu sou Deus, eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Nada para mim é novidade, mas aqui tudo é novidade para você. Mas só tem coisa boa. Vou levar você, vamos ali. Você quer conhecer Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias, Samuel, Davi? Eles estão tudo ali. São todos seus irmãos e vão viver com você para todo sempre. E eu estarei com você para todo sempre. É isso que espera por mim e por você, querido. Não perca a próxima aula. Se você está chorando de alegria agora, na próxima aula você vai chorar de estar extasiado com a glória que Deus vai nos dar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você possa ter entendido de forma profunda o estado intermediário. Que você possa se alegrar com isso. Que mesmo esperando a plenitude, nós estaremos no paraíso. E de forma nenhuma, Deus desampara os seus. De forma nenhuma, Deus esquece aqueles que lhe pertencem. De forma nenhuma, Deus abandona aqueles que ele chama de filhos. Então, que Deus possa te abençoar. Amados, os dias são maus, mas o que espera por nós é a eternidade com Deus. Que você possa, então,
receber esta lição em seu coração com alegria, né? Com contentamento, né? De forma exultante, né? Que você possa, junto comigo, se alegrar em nome de Jesus. Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar aí a comunidade evangélica Geração da Conquista. Espero que você tenha se alegrado com essa lição, como eu me alegrei, né? Eu estudei esse estado intermediário, eu fiquei feliz que, mesmo não estando no céu, Deus preparou um lugar especial para nós. Né? Lógico, o céu é muito melhor, mas enquanto nós esperamos o céu, nós estaremos debaixo do trono dele, no paraíso, protegidos, garantidos, selados pelo Espírito Santo, como diz a palavra dele. Que Deus possa te abençoar, a você que nos acompanha aí pela internet, que Deus possa te abençoar, a você que vai assistir esse vídeo, né? Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua tarde, a sua noite, né? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar os sininhos, de fazer aquele negócio todo, curtir, compartilhar o vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele que não é crente, para que ele possa entender, para que ele possa ir nos textos que a gente leu, e para que possa surgir dúvidas na mente dele, e para que ele possa procurar uma igreja, entrando naquela igreja, ele entrega a vida para Jesus, aí pronto. Aí, meu amigo, só o céu espera por ele. Que Deus possa abençoar a todos nós. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau. Tenha um dia abençoado a comunidade evangélica, um abraço, né? Em abril nós estaremos aí para o aniversário, né? E que Deus possa abençoar vocês, tá ok? Assistindo a aula aqui, de vocês está a minha mãe, né? Pastora Silvana, ela não está aqui porque a pastora Silvana está pregando, né? Numa igreja, ela foi convidada, vocês sabem que a pastora de vocês é fera mesmo, né? Ela está pregando numa igreja, uma pregação alusiva ao Dia das Mulheres, mas cajado vai comer solto, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus é assim, né? Deus possa te abençoar. Tchau, tchau.